eu não posso voltar. Meus valores foram destruídos no Brasil. Uma viagem para o Brasil vai quebrar tudo o que você achava que sabia sobre a vida. No instante em que Daniel, um contador britânico, pisou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ele duvidou dos próprios olhos. O choque que mudou minha vida. Centenas, talvez milhares de pessoas se moviam em um fluxo constante, um rio humano pulsante. Mas não havia gritos de raiva, não havia o ruído áspero e irritado da impaciência. Ninguém parecia ter uma expressão amarga no rosto. Era um caos, sim, mas um caos vibrante, quase feliz. Ao seu lado, seu filho Lucas olhava ao redor, os olhos arregalados de curiosidade. Pai, por que todo mundo está sorrindo? Daniel não conseguiu responder. A cena que se desenrolava diante dele era algo que ele jamais imaginaria ser possível em um aeroporto como Heathrow, em Londres. Lá, a multidão era uma fera cinzenta e estressada. Aqui parecia uma celebração. Mas para chegar a este momento de epifania, houve uma longa e cinzenta jornada. A história, na verdade, começa um ano antes, sob o céu perpetuamente nublado de Londres. Daniel era um homem moído pela rotina. Um contador em um subúrbio de Londres, sua vida era uma planilha perfeitamente organizada, mas desprovida de cor. Acordava às 6 da manhã. Engolia um café amargo enquanto lia e-mails de trabalho. Entrava em um trem lotado, um vagão de metal onde os rostos eram máscaras de exaustão e resignação. Passava o dia em um escritório com iluminação fluorescente, encarando números que representavam fortunas que ele nunca veria. Voltava para casa depois das 9 da noite, o corpo e a alma esgotados, trazendo consigo apenas o cheiro de poluição e a pressão do dia seguinte. Sua esposa, Emily, uma talentosa designer em uma agência de publicidade, vivia uma rotina igualmente esmagadora. Os dois eram como navios passando na noite, exaustos demais para se conectar de verdade. Lucas, o filho de 8 anos, era a vítima silenciosa dessa vida. Depois da escola, ele ficava com uma babá. O tempo com os pais era fragmentado, interrompido por chamadas de trabalho e pela tela onipresente de um laptop. Mesmo nos fins de semana, o fantasma do trabalho assombrava a casa. Daniel, com o notebook no colo, respondia a e-mails urgentes. Pai, vamos jogar futebol? Perguntava Lucas com a bola debaixo do braço e esperança nos olhos. Desculpe, campeão. Depois, tá bom? Daniel respondia sem tirar os olhos da tela. Depois nunca chegava. Emily, por sua vez, muitas vezes passava os sábados debruçada sobre projetos com prazos apertados. O som das risadas em família, antes a trilha sonora da casa, havia se tornado uma memória distante, quase esquecida. Uma noite, durante um jantar silencioso e apressado, Lucas olhou para os pais, a comida mal tocada no prato, e perguntou com uma simplicidade que cortou o ar. Nós ainda somos uma família? A pergunta, tão inocente e tão brutal, atingiu Daniel e Emily como um soco no estômago. Eles se entreolharam, e no silêncio que se seguiu, viram o reflexo de seu próprio fracasso. A pergunta de um menino de 8 anos havia exposto a verdade que eles tentavam ignorar. Mas o que fazer? A máquina da vida industrial não permitia pausas para reflexão. A rotina, com suas engrenagens implacáveis, continuou a girá-los, a espremê-los, dia após dia. Até que, em uma tarde cinzenta, o telefone tocou. Era uma chamada internacional. Do outro lado da linha, a voz era familiar, mas carregada de uma energia que Daniel não reconhecia mais. Era seu primo Michael. Michael era a ovelha negra da família. Anos atrás, ele largou um emprego promissor na City, vendeu tudo e partiu para viajar pelo mundo. Ninguém entendia. Agora ele estava ligando do Brasil. Daniel, cara. Tenho uma novidade. Uma bomba. O que foi, Michael? Arrumou problemas de novo. Daniel brincou, mas sem muito humor. Michael riu, um som genuíno e livre. Muito pelo contrário. Cara, eu vou me mudar para o Brasil. De vez. Daniel quase engasgou. Para o Brasil?
Você está falando sério? Aquele lugar perigoso, instável? A gargalhada de Michael do outro lado foi ainda mais alta. Sério, seríssimo. Minha vida mudou completamente aqui, cara. Minha perspectiva sobre tudo explodiu. O Brasil não é o que eu pensava. Eles têm algo aqui. Algo que nós em Londres perdemos há muito tempo. Daniel não conseguia entender. Para ele, o Brasil era um clichê de notícias de jornal, carnaval, futebol e violência. Uma imagem superficial e assustadora. E agora seu primo queria morar lá. É difícil explicar com palavras, continuou Michael. Mas venha me visitar. Traga a Emily e o Lucas. Eu vou te mostrar o verdadeiro Brasil. Eu juro, Daniel vai mudar sua vida. Depois de desligar, Daniel ficou parado, o telefone na mão, olhando para a chuva fina que batia na janela. Minha vida mudou completamente. Algo que nós perdemos. As palavras de Michael ecoavam em sua mente, um contraponto perturbador à monotonia de sua existência. Naquela noite, ele contou a conversa para Emily. O Michael? Se mudando para o Brasil, ela disse surpresa. Ele sempre foi meio excêntrico, mas... morar lá de verdade? Daniel hesitou por um momento e então, impulsionado por um desespero que ele mal reconhecia, disse, e se? E se a gente fosse? Visitar? Emily arregalou os olhos. Uma viagem para o Brasil? Daniel, isso é uma fortuna. E como vamos conseguir tirar férias longas? Ele assentiu, sabendo que as objeções dela eram racionais. Mas algo dentro dele, uma chama pequena e vacilante, havia sido acesa. Eu sei que não é fácil. Mas... e se a gente tentasse? 1 ano. A gente economiza por 1 ano. Corta tudo que não for essencial. Eu quero que o Lucas veja o mundo, Emily. E eu? Eu preciso ver o que é essa coisa que o Michael disse que perdemos. Por uma coincidência do destino, Lucas, que deveria estar dormindo, ouviu a conversa e correu para a sala, seus olhos brilhando de uma forma que Daniel não via há meses. Brasil? A gente vai para o Brasil? De verdade? Eu vi na internet, tem umas praias gigantes e uns pássaros coloridos. O entusiasmo puro e inocente de seu filho desarmou Emily. Um sorriso cansado, mas genuíno, surgiu em seu rosto. Sabe de uma coisa? Talvez. Talvez ter uma grande meta em família seja exatamente o que a gente precisa. E assim, naquela noite, no meio de uma sala de estar cinzenta em Londres, o Projeto Brasil nasceu. No dia seguinte, a vida da família começou a mudar, não de forma drástica, mas em pequenos e significativos detalhes. Os jantares em restaurantes caros foram substituídos por noites na cozinha. As idas ao shopping nos fins de semana deram lugar a passeios em parques públicos. Daniel aboliu seu latte matinal de 5 libras. Emily suspendeu suas idas ao salão de beleza. No início parecia restritivo, um sacrifício. Mas então, algo mágico começou a acontecer. Ao invés de comerem fora em silêncio, eles cozinhavam juntos. Lucas lavava os legumes, Emily criava os temperos e Daniel grelhava a carne. O som de suas conversas e risadas preenchia a cozinha, um som que Daniel percebeu que sentia uma falta desesperada. Os fins de semana, antes preenchidos por trabalho ou consumo, agora eram dedicados a jogos de tabuleiro, maratonas de filmes com pipoca feita em casa e longas caminhadas. Lucas estava visivelmente mais feliz. Ele estava florescendo. Uma tarde, enquanto caminhavam por um parque, Lucas segurou a mão de Daniel e disse: Pai, ultimamente você está sempre comigo, né? Aquelas palavras simples atingiram Daniel com a força de uma onda. Ele percebeu que sem o objetivo de economizar, sem essa restrição autoimposta, esse tempo precioso jamais teria sido criado. O que nós temos valorizado? No que transformamos nossas vidas? A reflexão foi profunda. O ano de economia não foi fácil, mas a cada semana, o saldo na conta bancária aumentava.
E mais importante, os laços que os uniam como família, antes frágeis e desgastados, tornavam-se mais fortes e resilientes do que nunca. E finalmente o dia da partida chegou. No aeroporto de Heathrow, após o check-in, Lucas mal conseguia conter a excitação. Pai? Mãe? A gente tá indo mesmo para o Brasil. Eu não acredito. Daniel afagou a cabeça do filho, um sorriso genuíno no rosto. Sim, campeão. Todo o nosso esforço valeu a pena. Emily, ao lado deles, assentiu, os olhos brilhando. Estou curiosa para descobrir qual é esse segredo do Brasil que o Michael tanto falou. Enquanto o avião decolava deixando para trás a mancha cinzenta de Londres, Daniel sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. O que eles encontrariam naquela terra distante? Que país era esse que tinha o poder de transformar a vida de alguém? Após quase 12 horas de voo, o anúncio do piloto ecoou pela cabine. Senhoras e senhores, iniciaremos em breve nosso procedimento de pouso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Pela janela, a imensidão verde e a luz dourada do sol da manhã se estendiam até o horizonte. O coração de Daniel começou a bater mais forte. Finalmente eles pisaram em solo brasileiro. A primeira onda de choque veio na fila da imigração. Centenas de pessoas e ainda assim, uma energia completamente diferente. A atmosfera não era de silêncio ordenado, como Daniel ouviria mais tarde sobre o Japão, mas de uma desordem calorosa. As pessoas conversavam, riam, gesticulavam. Uma criança chorava e, em vez de olhares de reprovação, umas 3 pessoas ao redor tentavam distraí-la com brincadeiras. O agente da imigração, ao contrário do funcionário robótico de Londres, olhou para Daniel, abriu um sorriso largo e disse, carimbando seu passaporte com um baque forte. Bem-vindo ao Brasil, meu amigo. Aproveite. Obrigado, Daniel respondeu, pego de surpresa pela informalidade amigável. Mas a verdadeira revelação estava por vir na área de retirada de bagagens. A esteira rolante estava lotada. As pessoas se acotovelavam, mas sem a agressividade europeia. Um homem esbarrou em Daniel, e em vez de um resmungo, ele se virou, tocou o braço de Daniel e disse com um sorriso sincero, opa, foi mal aí, chefe. As malas de sua família finalmente apareceram. Eram pesadas. Enquanto Daniel lutava para colocá-las no carrinho, uma delas tombou. Antes que ele pudesse reagir, um jovem que passava parou, pegou a mala pesada com facilidade e a colocou no carrinho para ele. Prontinho. Precisando, é só chamar, disse o rapaz, e continuou seu caminho com um aceno. Daniel ficou paralisado. Ele não pediu ajuda. O jovem não pediu dinheiro. Foi um ato espontâneo de gentileza. Emily olhava para ele, os olhos arregalados. Ele simplesmente ajudou. Fora do terminal, o ar quente e úmido os envolveu. Era um ar carregado de sons, cheiros e vida. Lucas respirou fundo. Pai, o ar aqui tem cheiro de coisa boa. Daniel sentiu o mesmo. Não era o ar limpo e esterilizado que ele imaginava de um país tropical, mas um ar vivo, orgânico. Eles pegaram um táxi. No trânsito caótico de São Paulo, Daniel se preparou para uma sinfonia de buzinas. Mas, para sua surpresa, embora o tráfego fosse intenso, a raiva no volante parecia diluída. Os motoristas gesticulavam, às vezes gritavam, mas logo depois riam. Parecia mais um diálogo barulhento do que uma batalha. Isso é inacreditável, murmurou Emily. Em Londres, uma freada brusca gera uma semana de raiva. A jornada para o hotel foi um borrão de imagens vibrantes, prédios imensos, pichações artísticas que cobriam muros inteiros e pessoas por toda parte, de todas as cores, formas e tamanhos, vivendo suas vidas sob o sol forte. Após deixarem as malas, apesar do cansaço da viagem, a excitação era grande demais para ficarem parados. Eles decidiram explorar a pé. Eles se encontraram no meio de uma feira livre. Uma explosão sensorial. O cheiro de pastel fritando se misturava com o doce do caldo de cana.
Vendedores gritavam seus pregões, anunciando frutas com nomes que Daniel nunca tinha ouvido: jabuticaba, cupuaçu, graviola. As cores eram tão intensas que pareciam artificiais. Lucas estava em êxtase, apontando para tudo, os olhos brilhando. Pai, olha o tamanho daquele abacate. Enquanto caminhavam por uma barraca de queijos e embutidos, Daniel tirou a carteira para comprar um pedaço de queijo para Lucas. Ele pagou, guardou o troco e, distraído por uma senhora que oferecia uma fruta para ele provar, colocou a carteira de volta no bolso de trás da calça de forma desajeitada. Eles continuaram andando, maravilhados com a energia do lugar. 10 minutos depois, a uns 300 metros de distância, Daniel sentiu um vazio no bolso. O sangue gelou em suas veias. A carteira. Ele apalpou os bolsos freneticamente. Nada. Emily. Minha carteira. Sumiu. Pânico. Todos os cartões, o dinheiro em espécie para a viagem, os documentos. Uma onda de desespero o atingiu. Tudo o que ele já tinha ouvido sobre batedores de carteira e perigo no Brasil inundou sua mente. Fui um idiota. Baixei a guarda. Onde você usou por último? Emily perguntou, o rosto pálido. Na barraca de queijo. Meu Deus, já era. Perdemos tudo. Enquanto o desespero começava a se instalar, eles ouviram uma voz gritando atrás deles, cada vez mais perto. Moço! Ei, o gringo! Espera aí! Daniel se virou, esperando o pior. Correndo na direção deles, ofegante, estava um homem de meia-idade, vestindo um avental sujo de farinha e com o rosto suado pelo calor. Era o vendedor da barraca de pastel que ficava ao lado da de queijos. O homem parou na frente deles, apoiando as mãos nos joelhos para recuperar o fôlego. Então ele estendeu a mão. E nela estava a carteira de Daniel. Caiu do seu bolso lá atrás, patrão. Eu vi e vim correndo. Quase não te alcanço. Daniel ficou mudo. Ele pegou a carteira, as mãos tremendo. Abriu. Tudo estava lá. Cada nota, cada cartão. Eu não sei o que dizer. Muito obrigado. Ele tirou uma nota de R$ 50, o equivalente a quase 10 libras, e estendeu para o homem. Por favor, aceite isso. Pela sua honestidade. O vendedor olhou para a nota, depois para Daniel, e balançou a cabeça, recusando o dinheiro com a mão. Que é isso, chefe? Não precisa não. Fazer a coisa certa não tem preço. Fica com Deus aí. E com um sorriso cansado, mas genuinamente feliz, ele se virou e trotou de volta para sua barraca, para sua vida de trabalho duro. A lição de humanidade que recebi. Emily tinha lágrimas nos olhos. Lucas olhava para o homem se afastando, confuso, mas impressionado. Daniel ficou ali, no meio daquela feira barulhenta, segurando sua carteira. O homem, que visivelmente tinha muito menos do que ele, não hesitou um segundo em fazer o que era certo. Ele não viu uma oportunidade, viu um ser humano que precisava de ajuda. Naquele momento, Daniel sentiu o alicerce de seu cinismo europeu rachar violentamente. Aquele gesto simples de um homem comum foi mais poderoso do que qualquer discurso sobre moralidade. Depois do choque em São Paulo, a família voou para Florianópolis, onde Michael morava. A viagem de ônibus do aeroporto para a casa dele foi outra surpresa. Daniel esperava um veículo velho e desconfortável. O que ele encontrou foi um ônibus-leito com poltronas que reclinavam quase 180 graus, travesseiros, cobertores e até serviço de bordo. Isso é um ônibus? Emily sussurrou. Parece a primeira classe de um avião. Michael os encontrou no terminal. O homem que Daniel via na sua frente era uma versão mais leve, mais bronzeada e infinitamente mais serena de seu primo. A tensão crônica em seus ombros havia desaparecido. E aí, Daniel? O que achou do Brasil até agora? Michael perguntou com um abraço forte. Michael. Eu estou sem palavras. O que eu vi em São Paulo? A carteira. As pessoas.
Michael sorriu, um sorriso de quem sabia. Eu te disse, cara. Eu te disse que aqui tinha algo que a gente perdeu. A casa de Michael era simples, mas tinha uma varanda com uma rede e vista para o mar. Naquela noite, ele organizou um churrasco para recebê-los. Não era apenas um churrasco. Era um evento social. Vizinhos apareceram trazendo saladas e bebidas. Alguém ligou um som com samba e bossa nova. Em poucos minutos, a varanda de Michael estava cheia de gente rindo, conversando, dançando. Estranhos completos puxavam conversa com Daniel e Emily, curiosos sobre a Inglaterra, oferecendo dicas de praias, tratando-os como amigos de longa data. Lucas, que em Londres era tímido, foi imediatamente adotado por outras crianças e logo estava correndo e gritando em português, uma língua que ele nem conhecia. A comida era espetacular: carnes suculentas, pão de alho, farofa, vinagrete. Mas o ingrediente principal era a comunhão. A sensação de pertencimento. Nos dias seguintes, eles exploraram a ilha. Praias deslumbrantes, trilhas na Mata Atlântica. Mas a maior descoberta não era a paisagem, e sim as pessoas. Eles se hospedaram em uma pousada charmosa na beira da praia. Não era um hotel de luxo impessoal. Era como ficar na casa de amigos. A dona, uma senhora chamada Dona Cida, os tratava como filhos. À noite, os hóspedes se reuniam na área comum. Um dos funcionários pegou um violão e começou a tocar. Logo todos estavam cantando juntos. Músicas brasileiras que Daniel nunca tinha ouvido, mas cujas melodias falavam de amor, de saudade, de alegria. Eles puxaram Emily para dançar forró. Ela, desajeitada no início, logo se soltou, rindo como uma adolescente. Daniel observava, um copo de caipirinha na mão, e sentia uma paz que ele não sabia ser possível. Ele olhou para Lucas, dormindo tranquilamente em uma rede próxima, o rosto sereno. Ele olhou para sua esposa, rodopiando e rindo sob as estrelas. Ele olhou para as pessoas ao redor, cantando com paixão. E ele entendeu. A coisa que eles haviam perdido não era algo tangível. Era o calor humano. A conexão. A prioridade dada às pessoas em vez de às coisas. A capacidade de encontrar alegria nas pequenas interações, de compartilhar, de acolher o estranho. Em Londres eles tinham eficiência, ordem e riqueza. Mas haviam trocado o coração por um relógio de ponto. O dia do retorno chegou como uma nuvem escura. No aeroporto, a atmosfera era de melancolia. No portão de embarque, Lucas se agarrou à perna de Daniel. Pai. Eu não quero ir embora. Eu quero ficar no Brasil. Daniel se agachou, afagou os cabelos do filho, e sua voz saiu embargada. Eu também não, filho. Eu também não. Emily, ao lado deles, chorava silenciosamente. O retorno a Londres foi brutal. O choque cultural reverso. O aeroporto de Heathrow pareceu um necrotério. Silencioso, frio, eficiente. O trem para casa estava sujo e os rostos das pessoas eram máscaras de indiferença. A cidade, antes o centro de seu universo, agora parecia cinzenta, opressiva, desprovida de alma. Tudo que antes era normal agora parecia insuportável. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Daniel sentou-se com Emily na sala silenciosa. Aquela viagem me abriu os olhos, ele disse. Nós vivemos como robôs, Emily. Dando desculpas sobre a correria para justificar o fato de que não estamos vivendo de verdade. Deixamos as coisas mais importantes para depois. Emily assentiu, as lágrimas voltando. Eu também sinto isso. No Brasil, eu me senti viva. Eu senti que éramos uma família de verdade. A felicidade lá é tão simples, tão acessível. Lucas, abraçado ao seu novo bicho de pelúcia comprado na feira, falava do Brasil todas as noites. Ele não falava dos lugares, mas das pessoas. Do tio do pastel que devolveu a carteira, da dona Cida que fazia bolo de chocolate, dos amigos que fez no churrasco. Vendo o brilho nos olhos de seu filho, Daniel tomou uma decisão.
Não, eles não podiam se mudar para o Brasil no dia seguinte. Mas eles podiam trazer o Brasil para dentro de suas vidas. Eles podiam valorizar mais o tempo juntos. Eles podiam convidar amigos para casa, mesmo que estivessem cansados. Eles podiam sorrir para estranhos na rua. Eles podiam aprender que a verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas na profundidade das nossas conexões humanas. A viagem de Daniel não foi apenas um turismo. Foi um despertar. Uma redescoberta do que realmente importa na vida. E eles encontraram a resposta não em um monumento famoso ou em um resort de luxo, mas no coração do povo brasileiro. O Brasil tem um poder estranho. Ele te abraça, te envolve, e silenciosamente rearranja suas prioridades. Ele te mostra que por trás dos problemas e dos desafios que o mundo insiste em destacar, existe uma alma, um calor, um coração brasileiro que é um tesouro. Para as pessoas que nasceram e vivem neste país, o que vocês têm é algo que muitas nações ricas e desenvolvidas perderam e desesperadamente procuram. A maior riqueza do Brasil são vocês. Por favor, nunca se esqueçam disso. Nunca percam esse orgulho. Continuem a proteger esse Brasil maravilhoso. Obrigado por assistir. Se este vídeo tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.